Na última aula, nós paramos falando sobre a Revolução Francesa e falamos sobre a questão do juramento da Pela. Nós vimos que o juramento da Pela, esse episódio em particular, o juramento da Pela, ele é o início da sublevação. Por quê? Com o juramento da Pela foi no dia 7 de maio de 1789, ou seja, 2 dias depois da fatídica reunião dos Estados Gerais, no dia do juramento da Pela, o terceiro Estado deu início a uma votação de uma Constituição de caráter iluminista. Ela era o início da sublevação contra o Estado, porque o Estado é absoluto e o povo, digamos assim, ele não tem legitimidade para aprovar uma Constituição. Mas o povo não tem legitimidade para aprovar uma Constituição, só que o apoio popular dá aos deputados do terceiro Estado a legitimidade que eles precisavam. Dessa maneira, 2 meses depois, o juramento da Pela começou em maio. Em julho, o rei Luís soube da iniciativa dos deputados de quererem aprovar uma Constituição iluminista e, evidentemente, se essa Constituição iluminista entrasse em vigor, a monarquia absolutista acabaria. Porque nós estamos falando de uma Constituição influenciada por ideias liberais e, portanto, as ideias liberais, todos nós sabemos, elas são ideias anti-absolutistas. O rei arrumou-se rapidamente, retornou a Versalhes e ordenou o exército a invadir o jogo da Pela e matar os deputados que ali estavam votando na Constituição sem a sua permissão. E paramos na aula passada falando que um capitão da guarda, Jean-Pierre Leval, um capitão de guarda, ele saiu desembestado na frente, invade o jogo da Pela e comunica aos deputados a iniciativa da monarquia de querer oprimir o juramento da Pela, oprimir a votação da Constituição. Rapaz, isso nós chegamos a ver, gerou um corre-corre, e nesse corre-corre os deputados do terceiro Estado, eles foram buscar refúgio, principalmente na maçonaria. Lembre-se, quem está em dúvida, rever a aula de iluminismo. A maçonaria era o centro de articulação das ideias burguesas. Na hora que os deputados vão buscar o refúgio na maçonaria, começa o burburinho. Quando as notícias começam a se espalhar, rapidamente o povo se manifesta. O povo se manifesta determinando, dizendo o quê? Bom, se o rei ele quer nos matar porque nós estamos construindo uma Constituição liberal, democrática, uma Constituição que vai nos beneficiar, esse rei não merece viver. Então, vamos matar o rei. A palavra de ordem, morte ao rei, toma conta de toda a França. Como eu disse na aula anterior, 1 milhão de franceses foram às ruas para matar Luís XVI.
Bom, a palavra ou as palavras de ordem morte ao rei, na verdade, a revolta do povo não era contra a persona, a pessoa individual do rei. A revolta do povo era contra o sistema. O problema é que o rei representava o sistema. Moral da história: 1 milhão de pessoas estava nas ruas da França marchando de Paris em direção a Versalhes para matar o rei. 1 milhão de pessoas estava marchando de Paris em direção a Versalhes para matar o rei. E imagine, velho, 1 milhão de pessoas espalhando pânico, morte, destruição. Não ia ficar pedra sobre pedra. Por onde os caras passavam, eles saíam destruindo, detonando, saqueando por onde eles passavam. Porque nós não podemos esquecer que o elemento que estava desencadeando a Revolução Francesa era a fome, era a pobreza, era a opressão social, eram as péssimas condições de vida e por aí vai. Gente, antes do povo chegar ao Palácio de Versalhes, no meio do caminho estava um presídio de segurança máxima, a Bastilha. Aqui, ó. A Bastilha era esse presídio de segurança máxima. A Bastilha, ela abrigava não apenas prisioneiros comuns, né, marginais, perigosos, mas a Bastilha também abrigava muitos prisioneiros políticos. Veja bem, a Bastilha abrigava muitos prisioneiros políticos. Olhe bem, prisioneiro político. Isto é uma prova que o sistema é opressor. Porque numa democracia não existe prisioneiro político. Numa democracia existem opositores. Não existem prisioneiros políticos, existem opositores. Antes de chegar a Versalhes, o povo marchou em direção à Bastilha, invade a Bastilha, toma conta da Bastilha. E um detalhe interessante: o porão da Bastilha era um depósito de armas, chamava-se Arsenal dos Inválidos, não é? Hoje o Arsenal dos Inválidos é um museu. Na época era o porão da Bastilha. Eu quero saber, imagine que porra, quem foi a mente brilhante que elaborou um presídio e colocou no porão um depósito de armas. É de uma estupidez incomensurável, não é? É você colocar macacos numa plantação de bananas. Rapaz, o povo arrombou a Bastilha, tirou todos os prisioneiros da cadeia e olhe, o Estado absolutista deu uma sorte tremenda. Que, coincidentemente, alguns dias antes da queda da Bastilha, eles tinham removido os prisioneiros de lá. Por pura coincidência. Tá? Eles tinham removido os prisioneiros da Bastilha por pura coincidência. Porque, na verdade, era normal, e ainda é normal, fazer rodízios de prisioneiros entre os presídios para evitar que os prisioneiros se familiarizem com o presídio.
Isso é uma estratégia utilizada pelos estados até os dias de hoje. Então, o estado deu sorte, porque, coincidentemente, é claro que eles não sabiam que iria ocorrer a queda da Bastilha, óbvio. Coincidentemente, eles removeram os prisioneiros da Bastilha dias antes, e a maioria dos prisioneiros que estavam na Bastilha quando o povo derrubou o monumento eram prisioneiros políticos. O povo derruba a Bastilha, pega todas as armas do porão e vai em direção ao Palácio de Versalhes matar o rei. Imagine, a queda da Bastilha aconteceu no dia 14, a queda da Bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789. A queda da Bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Estava começando a Revolução Francesa. Meninos, o marco do início da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. A Bastilha era o símbolo de opressão do absolutismo. Esses símbolos, historicamente, eles têm uma importância muito grande. Por exemplo, o Muro de Berlim, não é? O Muro de Berlim é o símbolo da Guerra Fria. Então, a queda do Muro de Berlim representou o que? Simbolicamente, o fim da Guerra Fria. A elaboração da Declaração de Independência. Pronto. 4 de julho de 1776. A elaboração da Declaração de Independência é o marco do início da Guerra de Independência dos Estados Unidos, porque a Declaração de Independência é o documento que iniciou o processo de sublevação que culminaria na independência dos Estados Unidos. Portanto, a queda da Bastilha, simbolicamente, marca o início da Revolução Francesa. Quando a Bastilha caiu, o rei se fez prisioneiro. Né? O rei, na mesma hora, se entregou. O rei, na mesma hora, se entregou à burguesia, porque, se entregando à burguesia, simbolicamente, ele estaria se entregando ao povo. Claro, se entregando à burguesia, simbolicamente, ele estaria se entregando ao povo. Ele estava, na verdade, se preservando. Entregando-se à burguesia, ele estava se entregando ao povo. Agora, veja que coisa interessante. A queda da Bastilha, não é? Foi um movimento popular, espontâneo, natural, e a notícia da queda da Bastilha vai se alastrar, até porque é impossível um processo revolucionário que aglutinava 1 milhão de pessoas não se alastrar. As notícias da queda da Bastilha se alastraram através do mais antigo WhatsApp da história, fofoca. A notícia da queda da Bastilha vai se proliferando, ela vai se alastrando até que ela chega no campo. Nós não podemos esquecer que no campo estava a maioria da população, porque o Estado absolutista é um Estado feudal de novo tipo. Se o Estado
absolutista é um Estado feudal, de novo tipo. Se o Estado é feudal, a população majoritariamente é rural. Só podemos falar de uma população predominantemente urbana a partir da Revolução Industrial. Muito bem. A notícia da queda da Bastilha chega no campo. Imagine como essa notícia não chegou no campo. Se na própria cidade as notícias elas vão se pulverizando de forma desencontrada, vocês imaginem no campo. Na cidade, o povo se revoltou com o rei e está indo matá-lo. Já derrubaram até a Bastilha. E sim, rapaz, essa história de que na cidade o povo já tinha tomado conta das ruas, já tinha derrubado o rei, essa história vai se espalhando de uma maneira tal que ela vai produzindo uma aglutinação da população do campo. Ora, se na cidade o povo derrubou o rei, por que é que a gente não se une ao povo? Vamos ajudá-lo. Vamos matar o rei? Vamos. Rapaz, o povo do campo começa a se aglutinar, irmão. E nenhum historiador da Revolução Francesa fala de menos de 10 milhões de camponeses no campo, espalhando pânico, terror e destruição. Por quê? Porque a revolta camponesa ela se inicia com a ideia do povo ir até a cidade e ajudar a população do campo a derrubar o Estado feudal. Só que no meio de um contingente de 10 milhões de pessoas, sempre tem aquele que vocês sabem, eu costumo chamar de espírito de porco. O que seria da história sem um espírito de porco? Nada. Então, um espírito de porco lançou a seguinte ideia. Se o povo está indo para a Bastilha e nós estamos indo ajudar o povo, por que a gente, no caminho para a Bastilha, não aproveita e mata o senhor feudal? É caminho. Afinal de contas, quem é responsável por toda pobreza, miséria, opressão que nós estamos passando no campo são os latifundiários. E quem eram os latifundiários? Os senhores feudais. Então, já que é caminho, vamos matar os senhores feudais. Vambora. Rapaz, imagine o que são 10 milhões de camponeses municiados de enxada, porrete, picareta, né? Pá, o diabo a quatro, espalhando pânico e destruição. 10 milhões de pessoas. A revolta do povo na zona rural. Registre isso. A revolta do povo na zona rural é chamada pelos historiadores de o Grande Medo. A revolta do povo na zona rural é batizada pelos historiadores de o Grande Medo. E deve ter sido realmente um grande medo, 10 milhões de pessoas espalhando pânico, terror e destruição.
Pessoal, o povo do campo fez um guisado de nobre. Milhares de nobres foram mortos no campo, assassinados das formas mais cruéis e inimagináveis. Não era só matar, gente. Matar por matar não tem graça. Matar, matou. Tá? Era matar fazendo o cara sofrer. Entenda, esse requinte de crueldade é uma devolução de todo o sofrimento que os camponeses viviam e passavam durante anos. E outro detalhe, os camponeses não poupavam vidas. Essa chacina do Grande Medo era uma chacina contra homens, mulheres, crianças, idosos, tudo mais. Aí você diz, poxa, isso é um absurdo. Como é que os caras estão matando as crianças? Eu concordo. Né? É um absurdo do ponto de vista humanitário. Mas, historicamente, é justificável. Entenda, não é aceitável, mas é justificável do ponto de vista histórico os camponeses matarem crianças. Pelo seguinte, pessoal, muitos de vocês podem estar se perguntando que culpa tem? Muitos de vocês podem estar se perguntando que culpa tem o filho do senhor feudal da miséria que os camponeses estão passando. Nenhuma. Nenhuma. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Mas que culpa tem o filho do camponês? Também nenhuma. As crianças não têm culpa. O filho do senhor feudal amanhã transformar-se-á no opressor do meu filho. Então o que é que eu vou fazer? Como filho do senhor feudal amanhã transformar-se-á no opressor do meu filho, eu vou cortar o mal pela raiz. Então eu vou matá-los. Nós estamos vivendo um processo revolucionário. E se nós estamos assistindo, presenciando um processo revolucionário, historicamente, nós só temos como analisar o processo revolucionário até a revolução se tornar popular. Porque, entenda, quando a revolução toma o caráter popular, ela se torna imprevisível. Porque, entendam bem, o que é que leva o povo a participar de um processo revolucionário? Fome, pobreza, miséria, opressão. Então, qual é a lógica do povo? Lenhado por um, lenhado por 1 milhão. Eu não tenho nada a perder. Campado por um, campado por 1 milhão. Se eu estou na miséria mesmo, então já foi. É o que eu sempre digo. Fome, miséria, opressão, privação tem um limite, velho. E quando chega nesse limite, as consequências são imprevisíveis. Revolta, miséria, pobreza tem um limite. E quando chega nesse limite, reitero, as consequências são imprevisíveis. Por isso que eu digo, não é aceitável. Quer matar pessoas, né? Quer a revolução seja de direita, quer a revolução seja de esquerda, e aqui pouco me importa.
se a revolução é de direita ou de esquerda, até porque vocês me conhecem e sabem que eu pondero muito essas coisas, não é? Morte é inaceitável sob qualquer circunstância, mas é uma revolução, e se é uma revolução, todo mundo consegue me compreender que as mortes acabam se transformando em uma consequência natural de um processo revolucionário? Todo mundo entende? Não é? Morte é uma consequência natural de um processo revolucionário, como morte é uma consequência natural de uma guerra. Eu coloquei aqui um exemplo contemporâneo de uma crise agrária que pode culminar numa revolução do campo. O Brasil tem a segunda maior concentração de rendas do mundo. Tá? O Brasil tem a maior concentração agrária do mundo, ou seja, a maior concentração de terras do mundo está no Brasil. Segundo um órgão do governo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, apenas, pasme, 14% das terras são produtivas. E o Brasil tem uma grande concentração fundiária. Qual é a tendência da população do campo se aglutinar na década de 60 em ligas camponesas? Qual o grande objetivo das ligas? Qual era o grande objetivo das ligas camponesas que surgiram no Nordeste na década de 50? Reforma agrária. As ligas camponesas foram destruídas pela ditadura militar e, nos dias atuais, o MST, ele foi criado na década de 80 e, quem não sabe vai ficar sabendo agora, o MST foi fundado pela Igreja Católica, pela Pastoral da Terra. O MST foi fundado pela Igreja, pela Pastoral da Terra. Então, qual é a luta do MST e das ligas camponesas? A reforma agrária. A reforma agrária. Como o Brasil é um país que, infelizmente, preserva uma mentalidade colonial, a elite brasileira ainda acha que nós estamos no período da escravidão, no período colonial. Esses movimentos sociais do campo, eles são vistos como movimentos comunistas, como movimentos de esquerda. Apoiar a reforma agrária no Brasil é sinônimo de comunismo. Você é um comunista porque você quer fazer uma reforma agrária em terras que não são suas. Isso é injusto porque você não trabalhou para ter a terra, então você é um comunista. Então, aí, de novo, eu interrompi o compartilhamento para perguntar a todos. O MST, as ligas camponesas, ou qualquer outro movimento do Brasil e do mundo que lutem pela reforma agrária, são movimentos de esquerda? Gente, reforma agrária não tem nenhuma relação com o comunismo. Reforma agrária é sinônimo de distribuição de renda e justiça social. Todos os países da América,
Todos, até o Haiti, fizeram reforma agrária, menos o Brasil. Você acha que se reforma agrária fosse coisa de comunismo, os Estados Unidos teriam feito? Quando Kennedy visitou o Brasil em 1961, John Kennedy disse: se o Brasil não fizer a reforma agrária no prazo de 10 anos, a pobreza e a miséria nesse país vai se tornar insustentável. Repito, Kennedy veio para cá em 61. Ele falou em 10 anos. Até hoje a gente não fez reforma agrária. A popularização da Revolução Francesa torna o movimento uma ameaça para a burguesia. Por quê? Alguns devem estar se perguntando: porra, mas a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa? Por que então a popularização dela tornou-se uma ameaça para a burguesia? Gente, a resposta é simples. A Revolução Francesa se tornou uma ameaçadora para a própria burguesia quando ela virou popular. Por quê? Quando o povo entra num processo revolucionário, o povo entra disposto a tudo. Lenhado por um milhão. Portanto, qual era a garantia que a burguesia tinha que, depois que o povo derrubasse com os privilégios feudais, o povo não se voltaria contra a própria burguesia? Afinal de contas, a burguesia era ou não responsável, ela tinha ou não privilégios, e, de certa forma, a burguesia também era ou não responsável pela situação de miséria e pobreza que o povo estava passando. Óbvio, na hora que a revolução se populariza, a burguesia correu o risco de perder o controle da revolução. Ou a burguesia tomava alguma providência para assumir o controle da revolução. Repare bem, ou a burguesia tomava alguma providência para assumir o controle da revolução, ou ela, burguesia, corria o risco de ser destruída pela própria revolução. E, impressionante, a burguesia conseguiu assumir, ela conseguiu implementar medidas e assumir o controle da Revolução Francesa. Quando a burguesia implementou medidas e assumiu o controle da Revolução, a Revolução Francesa foi uma revolução popular de caráter burguês. Frase dos historiadores Aquino e Denise. Foi uma revolução popular de caráter burguês. O que é que eles querem dizer com isso? Que quem tomou a frente do processo revolucionário foi quem derrubou o sistema, foi o povo. Então, durante os 10 anos da Revolução, o povo derrubou o sistema. Mas a burguesia controlou o processo revolucionário de forma tal que, ao término dela, Revolução Francesa, a França acaba se estruturando e se constituindo como Estado capitalista burguês. Interessante isso. Então, a burguesia tomou medidas, né, e, através delas, a burguesia assumiu o controle da Revolução Francesa. Quais foram as medidas que a burguesia tomou? Na próxima aula, a gente vê.